você tem uma voz rouca, né? Você, inclusive, consegue trabalhar muito bem os seus personagens por você ter uma imagem muito marcante, né? Você tem uma voz rouca, você é muito espontânea, você imprime uma personalidade. Como é que foi esse início de carreira em que você começou, de repente, reportando, comunicando informações, né? Apresentando na Manchete, depois no Fantástico, no domingo à noite, e depois receber esse convite para interpretar. Você se sentiu preparada? Foi uma dificuldade? De onde você absorveu o conhecimento? Não, eu não me senti um pouco preparada, assim. Na verdade, essa história é um clássico, assim. O Jaime Monjardim, na época, tinha, né, a direção artística da Manchete. Ele falou, olha, chegou aqui uma novela que eu acho que vai ser muito boa e tem um personagem que eu acho que é a sua cara. Ele só está na novela durante 16 capítulos. E é o seguinte, eu quero que você faça, ou você faz, ou eu vou te demitir, te mandar embora. Eu falei, então tá bom, eu faço. E assim começou. E aí eu recebi prêmios de atriz revelação. Acho que pela inocência, pela própria espontaneidade de atuar, né? Porque o ator, a gente vai aprendendo as coisas e a gente vê que quanto mais a gente aprende, menos a gente tem que demonstrar isso, né? O quão mais... Não é nem naturalista, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que a palavra certa é realista, né? Quanto mais realista você conseguir for na sua atuação, mais você vai conseguir transmitir para as pessoas, né? Uma emoção, uma dúvida, seja o que for. E eu acho que eu consegui me dar bem no primeiro personagem pela inexperiência mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu fui muito verdadeira e trouxe uma realidade para aquela personagem. E depois eu parei, fui estudar, fui lá fazer Célia Helena, aí virei atriz de verdade. Mas o começo foi assim, meio no tropeção. E você, na verdade, se transformou, né, no que se transformou por conta de um empurrão inicial. Você acredita que esse tipo de personagem disruptivo, como o Jaime Monjardim foi com você, eles são grandes transformadores e que isso existe hoje ainda em TV ou está em falta esse tipo de profissional? Na televisão? Na televisão. A televisão acabou, eu acho. Eu acho que, por exemplo, existem artistas. Você vê o Lázaro Ramos, né? Poxa, o Lázaro Ramos é um cara que não para de surpreender. Ele virou entrevistador, ele lançou um livro, ele tá dirigindo, ele acabou de lançar um filme agora, que parece que é um puta filme bom, entendeu? Mas parte do indivíduo, né? Por exemplo, eu, quando trabalhava na Globo, eu recebia memorandos do Boni, falando que eu não deveria usar batom rosa porque o rosa não caía bem na minha pele. Um cara que tomava conta de uma grade inteira, né? Esse tipo de gente, com essa esquizofrenia visceral, acho que elas não existem mais, né? Elas não existem. Então, existem indivíduos que, por si só, se destacam e produzem coisas e conseguem exercer essa criação de um jeito mais pungente, porque existe as pessoas talvez acham que o grande desafio da vida é a gente entender que, puxa, eu quero ter um podcast, né? Mas ok, sou um cara legal, tenho informação, vou conversar com as pessoas. Mas entre você ter a ideia e você materializar e chegar aqui agora, onde as pessoas estão escutando você, qual é o pulo do gato, né? O que você teve que fazer para fazer isso? Então, acho que algumas pessoas conseguem materializar essas ideias, esses anseios criativos. E eu acho que é isso que rola. E acho que cada vez mais, assim, o fator sensibilidade, o fator artístico mesmo, na maneira de ver as coisas, vai ser uma coisa que vai ser determinante no sucesso e no êxito. Porque hoje em dia a inteligência artificial só evolui, só cresce e vai realmente fazer parte da nossa vida. Não adianta a gente querer sair, fugir desse capítulo. As coisas vão ser automatizadas, as coisas vão ser unificadas. Então, acho que o que vai valer mais a pena é o indivíduo, né? A sua opinião, o seu ponto de vista. E o que a gente nota, como você citou o exemplo do Lázaro, é a pluralidade. Exato. Em determinados nichos. Todo mundo tem que ser plural. Sim. O jornalista tem que ser um pouquinho mais plural, o artista tem que ser plural. Sim. Né? Sim. E essa transformação, ela precisa ser constante. Quando você fala... Hoje, a gente está conversando muito com esse tema que você trouxe para o público aqui do Desobediência Produtiva, porque o que a gente quer? Aqui, quem ouve esse podcast, normalmente, ele quer algum tipo de insight, algum tipo de conhecimento ou algo que... Uma frase que ele pensa, coloca no dia a dia dele e transforma o dia a dia dele para materializar exatamente essa ideia que muitas pessoas não conseguem colocar em prática.